Vamos lá. Então, Jones, vamos lá. Com você, bom, primeiro bem-vindo aqui à TV 247. Você sabe que eu gosto de você, né, cara? Alô, alô, Jones. A recíproca é verdadeira, Atucha. Eu também gosto muito de você. Então, vamos fazer aqui um debate extremamente cordial, mas eu quero te dar... Eu vou até abrir os seus twitters aqui. Mas dessa vez vai ter aposta não, né? Não, vai ter sorteio de Corolla, como você falou. Vai ser o seguinte, quer dizer, quem acertar o número aqui vai ganhar um Corolla. Mas olha só, eu quero começar mostrando o seu Twitter, porque a sensação que eu tenho, e você é um cara extremamente influente nas redes sociais, merecidamente, pelo que você construiu com o seu trabalho, a sua influência, mas a sensação que eu tenho é que você está em campanha contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vi até tweets aqui, não vou achar agora, mas talvez ache aqui, mas enfim. A sensação que eu tenho é de que você vê o Haddad como um inimigo do povo brasileiro, o inimigo dos trabalhadores, né? Eu acho que você chegou até a escrever alguma coisa sobre isso nessa direção, né? Vamos lá, quer dizer, por que você está, se eu estiver enganado, você me corrija, mas por que você aparentemente está em campanha contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Porque eu considero todo neoliberal um adversário político a ser derrotado. Essa é a resposta curta. Uhum. Mas vamos para a resposta mais elaborada a partir de 3 exemplos que eu acho que são fundamentais para sintetizar qual é o problema central. Vamos lá. Primeiro exemplo. O ministro Fernando Haddad vive no BTG Pactual, o banco do André Esteves, que o Paulo Guedes é historicamente ligado, que durante o governo Bolsonaro vazou ligação do André Esteves para o Paulo Guedes, combinando taxa de juros, combinando política econômica. Nas entrevistas do Fernando Haddad para o BTG Pactual, está tudo isso no canal do BTG Pactual no YouTube, viu, gente? Não acreditem em mim, é só ir lá no canal do BTG Pactual no YouTube. O Fernando Haddad fala que o governo Lula 3 fará o maior número de PPPs, parceria público-privada, da história brasileira. Parceria público-privada onde? Privatizando, entregando para a iniciativa privada, creche, hospital, escola, pré-escola, presídio e tudo mais. Agora, o ministro, o filho do Renan Calheiros, né? O ministro da Infraestrutura, acabou de falar que pela primeira vez na história do Brasil, o capital privado vai dirigir o maior número de rodovias e ferrovias do país. Isso é uma virada histórica, tudo isso com dinheiro do BNDES. Atuche, eu e você, nós somos de um campo político, você tem um pouco mais de idade do que eu, né? Bastante. Vamos uns 20 anos a mais, eu diria. Perfeito. Mas aí vamos concordar que não é papel do BNDES estar financiando PPP em escola, em hospital, em creche, presídio e por aí vai. O papel do BNDES é garantir apoio à complexidade produtiva, a desenvolvimento de ciência e tecnologia, a geração de emprego de qualidade. Então, são falas do ministro. O ministro é entusiasta de PPP, de parceria público-privada. Mas aí você está falando do Renan Filho, você já desviou. Você estava falando do Haddad e falou para o Renan Filho. Não, você eu dei o exemplo da o governo inteiro é neoliberal, é isso? Não, Atos. Eu dei o exemplo da fala do Renan Filho, declaração do próprio ministro, que o capital privado domina a maioria das rodovias e ferrovias do país. Que isso é um projeto tocado centralmente pelo Ministério da Fazenda, que é entusiasta da PPP. Isso é o primeiro exemplo. Aí vem o segundo exemplo, Leonardo Atushi. Metade do ano, o Fernando Haddad divulgou no Twitter um artigo do economista Braulio Borges, da FGV, dizendo que esse artigo todo mundo deveria ser lido e que é um exemplo. O que é que diz esse artigo do economista Braulio Borges, que na época, inclusive, o Brasil 247 soltou uma matéria repercutindo. O Braulio Borges defendia congelar a aposentadoria do brasileiro, desatrelando a aposentadoria do salário mínimo e só reajustando de acordo com a inflação. Isso significa diminuir, ano após ano, o poder de compra da aposentadoria. Quando o Haddad divulgou esse artigo do Braulio Borges, ninguém estava falando sobre isso. Ninguém. E é ninguém, rigorosamente. Não tinha um deputado direitoso, não tinha um jornalista da mídia burguesa falando em congelar a aposentadoria. O Haddad divulga esse artigo. 2 dias depois, a Simone Tebet dá uma declaração dizendo que tem que desvincular a aposentadoria do salário mínimo. A Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, bate na Simone Tebet e indiretamente no Haddad sobre essa proposta absurda. Veja, o Haddad, ele é ministro da Fazenda. Tudo que o ministro da Fazenda fala, isso é
repercussão nacional, isso é pauta nacional, isso é notícia. O Haddad levantou uma pauta pela direita que nem a própria direita estava levantando, ou seja, ele trabalhou para puxar o debate público, a correlação de forças mais à direita. Depois que ele fez isso, e aí, último exemplo, Atush, para terminar e passar a palavra, depois que ele fez isso, ele entrou numa campanha sistemática para atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação, no meio do segundo turno, inclusive com o PT disputando Natal com a grande Natália Bonavides, com o PT disputando São Paulo com Guilherme Boulos, com o PT disputando Cuiabá com Lúdio. No meio do segundo turno, o Haddad dá uma entrevista para Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, dizendo que a prioridade do governo Lula é cortar gastos, e ele fala literalmente que piso constitucional da saúde e da educação, valorização do salário mínimo e BPC não cabem no arcabouço fiscal, leia-se, novo teto de gastos que precisam ser atacados. Você vai achar poucos deputados de direita defendendo atacar abertamente o piso constitucional da saúde e da educação. Fernando Haddad defendeu no meio do segundo turno. Isso é ou não discurso neoliberal? Então não tem como não ser a favor desse sujeito, né? Você chama ele desse sujeito, mas vamos lá. Olha só, você começou, Jones, dizendo o seguinte, que você não falou que está em campanha contra o Fernando Haddad, mas isso ficou implícito, né? Você falou o seguinte, olha, você concordou porque você falou, eu considero todo neoliberal um inimigo a ser derrotado. Depois você falou que ele vive no BTG Pactual. Eu acho não, tenho certeza de que isso foi uma leviandade, quer dizer, porque ele participar de um evento ou outro no BTG Pactual, normal, todos os ministros vão, né? E aí, se o BTG Pactual pega a fala dele e põe num canal no YouTube, também é direito deles. Como ele foi em evento do Itaú, foi em evento do Bradesco, foi em evento da Febraban, até aí nada demais. Na maneira como você colocou quase como se ele fosse um pau-mandado do André Esteves, né? Então eu acho que aí você deveria tomar um pouco mais de cautela. Quando você fala também que ele é um neoliberal, né? E os seus tweets o colocam como um inimigo da classe trabalhadora, eu quero te fazer uma pergunta. Que inimigo da classe trabalhadora é esse que pega uma economia com previsão de crescimento de 1% no ano passado e de 1% nesse ano, entrega 3% no ano passado e vai entregar 3,5% esse ano? Que inimigo da classe trabalhadora é esse que pega o desemprego a 10% e coloca o desemprego a 6,5%? Que inimigo da classe trabalhadora é esse que faz do Brasil, não é ele sozinho, obviamente, mas ele conduz a política econômica, o segundo maior destino para atração de investimentos? Aliás, por que os investimentos estão acontecendo no Brasil? Quer dizer, expansão da renda, tem muito investimento voltado para o mercado de consumo. Então, honestamente, quer dizer, eu acho que a gente tem que reconhecer os méritos do Fernando Haddad. E se você considera ainda, quer dizer, que o Haddad está conseguindo excelentes resultados na economia brasileira, sem uma das pernas da política econômica, que é o Banco Central, porque ele conduz a política econômica tendo um Banco Central que é do Jair Bolsonaro, né? Esse governo é metade Lula, metade Bolsonaro, porque o Campos Neto trabalha para um outro governo, trabalhou 2 anos para um outro governo. Então, eu não estou conseguindo entender esse neoliberalismo que traz excelentes resultados econômicos, para dizer o mínimo. Só queria concluir também dizendo o seguinte, o país que gerou as maiores revisões para cima em relação ao crescimento econômico nesse ano foi o Brasil, né? Nenhum país do mundo teve vamos dizer assim, o crescimento 3 vezes maior do que era estimado por Fundo Monetário Internacional, pelos agentes de mercado, etc. e tal. Então, o Haddad é um sucesso inquestionável. Sucesso, ele pode não ser sucesso aí, vamos dizer assim, na sua rede social, mas do ponto de vista dos resultados econômicos, a gente tem que tirar o chapéu para o Fernando Haddad. Aí eu devolvo para você. Vamos lá, Léo. Primeiro, o Fernando Haddad, na eleição de 2018, ele foi lá no TSE modificar o programa de governo dele para defender a autonomia do Banco Central. Então, assim, o Haddad, historicamente, defende a autonomia do Banco Central. O Haddad, historicamente, defende isso que foi aprovado no governo Bolsonaro. Quando o presidente Lula é eleito, inclusive num erro crasso, tanto o presidente Lula como a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, falaram abertamente em manter a autonomia do Banco Central e não mexer nisso. Então, é uma escolha política equivocada que cobra um preço. Dito isso, Atush, vamos pegar os dados que tu trouxe. A economia cresceu 3% em 2023. É verdade, Atush. Muito disso fruto da PEC de transição, que liberou 150 bilhões a mais
para gastar e Quem que foi o não grande é articulador da PEC de transição? Aproveito para te o perguntar. presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não, Fernando Parabéns. Haddad. Fernando Não, Haddad. não, 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 não. não, Foi o não, Fernando Haddad, cara. não, Eu não, conheço. não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A Você acha que proposta. o Lula foi lá negociar com o Arthur Lira a PEC de transição? Só um momento, só um momento. A proposta inicial da PEC de transição previa manter o teto de gasto do Temer e só tirar o Bolsa Família. Quando ela foi apresentada, o Renan Calheiros, o Omar Aziz e Companhia Limitada fizeram uma articulação e modificaram a PEC de transição frente à proposta original que saiu do Ministério da Fazenda, com participação direta do Lula. Pode comparar o projeto original que foi apresentado e o final que foi aprovado. O final que foi aprovado é infinitamente melhor, porque o projeto que saiu do Haddad mantinha o teto de gasto do Temer. A PEC de transição derruba o teto de gasto do Temer, libera mais de 150 bilhões a mais para gastar e dá prioridade ao governo até agosto de 2023 para apresentar um novo projeto de regime fiscal para o país. Dito isto, muito bom o crescimento de 2023, o aumento do salário mínimo, o aumento do funcionalismo público, o aumento das bolsas de pós-graduando, de graduando, tudo isso foi possível porque não tinha teto de gastos. Em 2024 passa a valer consequência prática disso. Vários confrontos com o funcionalismo público, como, por exemplo, mais de 100 dias de greve no INSS, em que o governo maltratou os trabalhadores e trabalhadoras do INSS. Esse é o primeiro ponto. Então, o crescimento econômico... dizia em relação a 2024, Júnior, só para fazer um comentário, dizendo, não, agora vai passar a valer o arcabouço fiscal, a economia vai afundar e não vai crescer, está crescendo 3,5%. Como é que você explica isso? A gente vai chegar lá. Antes disso. Então, muito bom o crescimento em 2023. É preciso ter cuidado, porque em 2022 a economia também cresceu 3%, o último ano do governo Bolsonaro. Então, se a gente for pegar crescimento por si só, sem contextualizar, a gente vai ser obrigado a elogiar o governo Bolsonaro. Eu imagino que ninguém aqui vai fazer isso, elogiar aquele fascista, aquele canalha, aquele crápula, né? Dito 2022, a economia cresceu absurdamente pela expansão fiscal da reeleição do Jair Bolsonaro. Exatamente, em 2023, o efeito dessa expansão fiscal ainda estava visível e que foi turbinado com a PEC de transição. Isso é um dado. O outro dado é que muito bom que cresceu um pouco a geração de emprego formal. No último ano do governo Bolsonaro, o desemprego também estava na casa de 7%, não era 10%. Então, o governo Lula pega um desemprego que vinha embaixo por causa da expansão fiscal. É um dado muito bom. Dito isto, Atush, o Brasil continua com só 1/3 da sua classe trabalhadora com emprego formal. A maioria dos trabalhadores segue na informalidade, a maioria dos trabalhadores segue vivendo com a renda média de até um salário mínimo, com 76% dos trabalhadores informais que ganham até um salário mínimo querendo emprego formal e não arrumam. Dado que a economia brasileira há mais de 30 anos não gera em massa empregos qualificados e nesse momento, com o novo teto de gastos, a tendência é cada vez mais o aprofundamento do emprego precário, da informalidade e da uberização da força de trabalho. Por último ponto, a atração de capital estrangeiro, isso não é um bom dado que o Brasil vem atraindo... O Brasil vem atraindo capital estrangeiro a partir da desnacionalização da sua economia e de um entreguismo escancarado que vem cada vez mais facilitando que fundos de investimentos do imperialismo, que empresas estrangeiras se apropriem de recursos brasileiros, como no setor de saneamento, que vem cada vez mais sendo entregue para o capital estrangeiro, ou então rodovias, portos, aeroportos e por aí vai. A entrada de capital estrangeiro tem que ser vista para quê? Por exemplo, neste momento, o Brasil está recebendo muitos investimentos em energia renovável. Característica média desses investimentos em energia solar e energia eólica. Tecnologia, não entra nada, não tem acordo de transferência tecnológica, nada disso é produzido no Brasil e a gente vira como um mero consumidor desse produto tecnológico, inclusive pagando royalties gigantescos para essas empresas estrangeiras. Tanto é assim que o Brasil segue com déficits crescentes na conta de transações de capital, que aí vem uma empresa, por exemplo, chinesa, instala painéis de energia eólica, muito bom. Há investimento estrangeiro, não vem emprego para o Brasil, não vem a produção para o Brasil, e aí o lucro é todo remetido para fora, e é remetido para fora, por exemplo, pagamento de royalties por uso tecnológico. Então, esse não é um bom dado, Atush. Inclusive, esse é um dado que os neoliberais historicamente se orgulham, um dado sobre atração de capital estrangeiro, sem fazer uma contextualização, porque existe muita diferença se você atrai capital estrangeiro com transferência tecnológica, com acordo de produção interna, com conteúdo nacional, ou se você está atraindo capital estrangeiro para, por exemplo, comprar uma Sabesp. Né? São coisas diferentes. Você sabia que o Haddad é um dos grandes articuladores dessa política de atração de investimentos verdes no Brasil? E que tudo isso, na verdade, se reverte e ajuda no projeto da Nova Indústria Brasil,
que o Brasil vai ser, na verdade, reindustrializado, principalmente pelo fato de ter uma base de geração de energia mais limpa do que 99% dos países. Quer dizer, o fato do Brasil estar, na verdade, ampliando a sua base energética a partir do eólico, do etanol, da biomassa, do biometano, etc. e tal, isso vai tornar o Brasil muito mais atraente para atrair montadoras, fábricas de bens de capital, equipamentos. Isso já está acontecendo. Se você pegar todos os indicadores da indústria, já mostram um efeito prático da reindustrialização do Brasil. Não sei se você viu o dado do emprego no mês passado, o último mês de agosto, agosto ou setembro, 247 mil novos empregos formais, também na indústria. É verdade que o Brasil gera muitos empregos no setor de serviços, até 2 salários mínimos, né? É óbvio que isso tem que ser atacado e melhorado, mas o que vai trazer o emprego de qualidade ao Brasil vai ser a reindustrialização. E a reindustrialização está se dando no Brasil a partir da mudança da matriz energética. E o Haddad está à frente disso também. É mais um ponto. Aliás, deveria ser mais um fator para você reconhecer os méritos do Fernando Haddad. Tem lá um secretário de Transição Energética, que é o Rafael Dubé, que está dedicado a exatamente esse tema, que tem que ser celebrado. E o Brasil não está só atraindo investimentos aqui sem conteúdo local, não. Vou te dar um exemplo. Você estava também criticando o BNDES. Tem uma empresa do grupo JF, que atua no campo da mineração, que está sendo financiada para produzir as embarcações aqui no Brasil também, né? Então o Brasil está voltando a produzir navios em 4 estaleiros através da política industrial do BNDES. Tudo isso é extremamente positivo. Aliás, nós não vamos chegar ao cúmulo de ver você também classificando o Aloysio Mercadante como outro neoliberal, né, Jones? Porque você vai dizer que o Haddad é neoliberal, a Simone Tebet é neoliberal, o Mercadante, então você vai ter que dizer que o Lula é um neoliberal no final das contas. Vamos lá, Atush. O Aloysio Mercadante é presidente do BNDES, que está financiando com dinheiro público privatização de parque, de escola, de hospital, de pracinha, de presídio, de rodovia, de portos. Vamos lembrar, inclusive, que as privatizações que o Tarcísio de Freitas está fazendo nas escolas públicas aqui de São Paulo é com apoio de modelagem com financiamento do BNDES. Para mim, quem privatiza escola com dinheiro público é neoliberal. Dito isso, vamos voltar para o ponto mais importante, Atush. Veja, o que o Brasil está vivendo é basicamente um novo ciclo de commodities, que é... Não é verdade. Só um momento. Não é verdade, mas isso não é verdade. Tá? Deixa só você entender que eu estou falando novo ciclo de commodities, que é o seguinte. O Brasil, essa expansão da energia eólica e da energia solar não está sendo feita baseado na internalização dos processos produtivos. Ou seja, não está explodindo, não está crescendo o número de fábricas no Brasil produzindo painéis solares, produzindo turbinas para energia eólica. A gente está comprando basicamente de fora com um domínio chinês gigantesco e não há um processo de desenvolvimento tecnológico interno disso. Nesse sentido, o potencial de recursos naturais do Brasil, uma disponibilidade de vento gigantesca, principalmente na região Nordeste, uma disponibilidade de sol para energia renovável, porque assim, energia renovável é um termo talvez até problemático, energia limpa também é problemática, porque painéis solares e energia eólica têm consequências também ao meio ambiente e tem consequências, inclusive, a comunidades, né? Porque, por exemplo, você entra num site de esquerda, o Marco Zero Conteúdo, você vai achar uma porrada de reportagem falando sobre as consequências sociais e para a saúde danosas para as comunidades afetadas pelas turbinas de energia eólica. Então, isso também tem consequências. Qual é o X da questão? Isso não está virando a internalização de novas técnicas produtivas no Brasil e nova tecnologia brasileira. Dito isto, a nova indústria Brasil, a termo de matriz de concepção do projeto, não é ruim. Não é ruim. O projeto em si não é ruim. Inclusive, tem muita gente qualificada que está nesse projeto, como o professor Carlos Gadelha, da Fiocruz, que é um dos maiores especialistas do Brasil em economia política da saúde e que tem um papel importantíssimo, né, em tocar o complexo econômico e industrial da saúde. Qual é o problema central? O problema central: não há como ter a coordenação adequada do Estado por ausência de investimento público adequada por causa do novo teto de gastos, isso por um lado. Não há reversão da abertura comercial feita por Collor e por FHC. A Fiocruz lançou recentemente um livro... Também Saúde... é verdade. Se você for falar com o pessoal das associações industriais, outro dia saiu um documento da CNI elogiando a elevação de tarifa de importação.
A ABQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química, também elogiou a elevação das tarifas de importação no setor químico. O setor do aço pediu mais tarifa e conseguiu, porque o Brasil estava sendo invadido por produção chinesa. Então, o Brasil está tendo, sim, política tarifária. Sim, Atushi, veja, continuando. Então, A cultura comercial de Collor e FHC não foi revertida. Políticas tópicas de aumento tarifário temporário sempre aconteceram no governo Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 2, mas, por exemplo, nos últimos 20 anos, o Brasil foi o país que mais abriu seu mercado de fármacos no mundo inteiro. Esse está no livro lançado pela Fiocruz, Saúde e Desenvolvimento, no 3º capítulo, é só conferir lá. Abriu mais que a União Europeia, abriu mais que a China, abriu mais que os Estados Unidos e por aí vai. O setor petroquímico, recentemente, eu tive uma entrevista no meu canal com Alfredo Júnior, que é secretário da CUT da Bahia e é sindicalista do Sindiquímica, falando sobre os problemas que o setor petroquímico está enfrentando, uma competição desenfreada da China, da Índia, dos Estados Unidos e por aí vai. Aliás a isso, você tem uma das maiores taxas de juros do mundo, de maneira consistente. Governo Bolsonaro. Uma concentração bancária, que 5 bancos concentram 80% do mercado bancário, e a Caixa e o Banco do Brasil estão dentro do cartel bancário, praticando preços semelhantes, no grosso, ao mercado privado, e você tem também uma ausência de conectar o desenvolvimento desses setores às necessidades do mercado interno. Então, a Nova Indústria Brasil, Atush, ao final, a proporção da indústria sobre o PIB não vai mudar. O Brasil vai seguir um país desindustrializado, com crescimento do papel da renda da terra, do agronegócio, da mineração. O número total na fatia de emprego do Brasil, de empregos industriais, não vai crescer de maneira significativa, porque não dá para industrializar um país no bojo de uma macroeconomia neoliberal. E essa macroeconomia neoliberal é mantida e defendida com unhas e dentes por Fernando Haddad, por Simone Tebet, por Aloysio Mercadante e, para minha tristeza, por Esther Dweck também. Então você falou, todo mundo no governo Lula é neoliberal. Então, Jones, vamos para... Só tem um que não é neoliberal. Hã? Enquanto você falava, eu estava pegando aqui, o BNDES está financiando nesse ano 2 bilhões para a indústria farmacêutica no Brasil, produção local, tá? E desenvolvimento tecnológico brasileiro. Aliás, os empresários brasileiros do setor fármaco estão elogiando a posição do BNDES. Bom, diante desse governo, se você falou que todo neoliberal é um inimigo, então você defende que a população saia às ruas para derrubar o governo neoliberal do presidente Lula, em última instância, porque só tem neoliberal nesse governo? Vamos lá, o que eu defendo? Primeiro, dia 15 de maio agora, vai ter protesto nacional pelo fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Aqui em Recife vai ser no 13 de maio, às 9 horas da manhã, a concentração. Então, todo mundo, dia 15, às ruas. O ministro Luiz Marinho, do governo Lula do Trabalho, deu uma declaração agora odiosa contra... Odiosa. Vou botar na tela aqui a declaração. Bota na tela. Mais um neoliberal no governo Lula, Luiz Marinho. Vamos botar aqui. Mais um neoliberal. Mais um neoliberal. O cara lá formado em São Bernardo do Campo, sindicalista, tal, mais um neoliberal. O Bernardo formou muito neoliberal, né, Atushi? Todos são traidores da classe trabalhadora. Vamos lá, então vamos botar aqui. Luiz Marinho, redução da jornada de trabalho é plenamente possível e saudável se resultar de uma decisão coletiva. Por que você considera essa declaração? Essa matéria, desculpa, Atushi, não quero me meter no seu veículo jornalístico, mas essa matéria não faz jus à declaração dele. Desça aí, mostra o tweet, por favor. Oi? Desça aí. Desce mais um pouco, peraí, vamos descer. O que ele está dizendo aqui? Vamos pegar o tweet dele, ó. Vamos lá. Como dito em nota, o Ministério do Trabalho entende que a questão da escala de trabalho de 6x1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável quando resulte decisão coletiva. O Ministério tem acompanhado de perto o debate e entende que esse é um tema que exige o envolvimento de todos os setores, inclusive o empresarial, portanto, né, em uma discussão aprofundada e detalhada, considerando as necessidades específicas de cada área. O que ele disse aqui de tão absurdo? Vamos lá. A pauta é redução da jornada de trabalho. Alguns movimentos, como o PCBR, botam em debate 30 horas semanais, outros colocam 36 horas semanais. O ministro já rebaixando a pauta, colocando para 40. Isso por um lado. Por outro lado, o ministro defende o princípio da contra-reforma trabalhista do Michel Temer, defendendo que o negociado se sobrepunha ao legislado. Não, o legislado tem que se sobrepor ao negociado. A partir do momento que for aprovada a PEC, a jornada de trabalho reduzida, ninguém pode negociar para cima a jornada de trabalho maior, pode negociar para baixo, não para cima. O negociado
tem que se sobrepor ao legislado. Caso contrário, a gente vai estar seguindo o princípio da contra-reforma trabalhista do Michel Temer. Então, esse é odioso. Dito isto, voltando para a sua pergunta original. O que é que eu defendo, Atush? Eu defendo que a gente fortaleça essa jornada de lutas pelo fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, todo mundo na junta, dia 15, e que em seguida a gente vá conectando com a luta para derrubar o novo teto de gastos. O novo teto de gastos, ele é uma ameaça estrutural ao SUS, à saúde pública, à valorização do salário mínimo, à previdência social, ao abono salarial, ao BPC, ao benefício de prestação continuada, e neste momento o governo Lula está numa encruzilhada. Ou ele ataca os pisos constitucionais da saúde e da educação, ou ele ataca o novo teto de gastos. O Fernando Haddad, ele não tem dúvidas. Na entrevista que ele deu para a Mônica Bergamo, ele defende sacrificar no altar do mercado o piso constitucional da saúde e da educação, o BPC e a valorização do salário mínimo. A gente precisa derrubar o novo teto de gastos, acabar com a institucionalidade neoliberal de austeridade e a partir daí a gente ter condições de, por exemplo, colocar em andamento, inclusive, promessas de campanha do presidente Lula que até agora não saíram do papel, como, por exemplo, revogar a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, a privatização das refinarias, como a Landulfo Alves da Bahia, a Isaac Sabá do Amazonas, a Clara Camarão do Rio Grande do Norte. Então, o que eu defendo, Atush, é que a gente conecte uma jornada de lutas pelo fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais e engate isso com uma luta sistemática contra a austeridade e pela derrubada do novo teto de gastos. Porque, Atush, quando era governo Bolsonaro, quando era governo Temer, todo mundo no Brasil de esquerda era contra teto de gastos. É inaceitável que alguém que se diga de esquerda defenda o novo teto de gastos do governo Lula, chamado vulgarmente pelo neoliberal, escravo do BTG Pactual, Fernando Haddad, de arcabouço fiscal. Cara, você chamar o Haddad de escravo do BTG Pactual, desculpa, Jones, é uma baita sacanagem, cara. É empregado, né, Atush, do BTG Pactual. Empregado, ele é empregado. Empregado do BTG Pactual. O André Jones, ele acerta tudo, pô. Tá Jones, olha só, eu vou te... óbvio, você sabe o que faz, mas olha, isso aí, teoricamente, seria uma coisa que poderia, né, te custar. Não estou querendo fazer nenhum tipo de ameaça, não, pelo contrário, mas isso é uma leviandade, né? Mas olha só, hoje à tarde eu fui a uma entrevista coletiva do BNDES e o, entre aspas, neoliberal, segundo você, Aloysio Mercadante, fez uma defesa enfática do ajuste fiscal, tá? Ele chegou a dizer o seguinte, quer dizer, olha, que o Brasil precisa encontrar uma maneira de controlar a expansão das despesas obrigatórias exatamente para ter espaço para o investimento público. O BNDES está dando uma contribuição significativa para o crescimento da economia brasileira. O BNDES desembolsou, nesses 9 meses desse ano, 1% do PIB. A meta é chegar nos próximos anos a 2% do PIB. Então, o BNDES gera renda, investimento, emprego, produção e tal, e isso se reverte, inclusive, em dividendos para o Tesouro Nacional. Agora, o que está acontecendo na economia brasileira? A arrecadação cresce absurdamente. O Haddad fez um esforço tremendo, né, em ampliar a arrecadação. Tem um grande secretário da Receita, que é o Barreirinha. A última arrecadação lá foi 203 bilhões de reais em um mês. O que acontece? A arrecadação cresce, as despesas obrigatórias crescem na mesma proporção e o espaço para o investimento público é muito pequeno, né? Então, o Mercadante está defendendo que o ajuste fiscal seja feito exatamente para conter o ritmo de expansão da despesa obrigatória. Se você considerar que um governo, vou voltar ao ponto inicial, que gera crescimento, gera emprego, gera redução da desigualdade, amplia a renda, porque, na verdade, o que está acontecendo no Brasil não é só aumento de emprego, não, é aumento da renda real. Se você pegar a expansão do setor de serviços na economia brasileira, ela é fruto, sobretudo, também dos ganhos de renda da massa salarial dos brasileiros, né? Outro dia saiu um dado também que o Brasil já virou o quarto maior, tudo bem, as passagens de avião estão caras, é óbvio, tudo bem, mas o Brasil se tornou o quarto maior mercado do mundo, né, da aviação. Né? O Brasil, no mês passado, vendeu mais carro do que a Alemanha, tá? Só para você ter esse dado também. Então, se isso aí é neoliberalismo, olha, a gente tem que dizer, olha, esse neoliberalismo até que não está tão ruim assim quanto você está apregoando, viu, Jones? Porque é um neoliberalismo que está indo muito bem para um governo que ainda nem tem o Banco Central. E antes da gente fechar,
eu já queria que você anunciasse a tragédia. Então, você vai dizer o seguinte: vem aí, então, o presidente do Banco Central neoliberal. Galípolo também vai ser um neoliberal, na sua opinião? Vamos lá, Tus. Primeiro, assim, muito bom que a gente conseguiu vender mais carros que a Alemanha, um país que está em recessão há meses, né? Numa Tudo bem. crise fodida. Olha onde a gente estava, né? Enfim, dito isto, Atush, vamos lá. Eu acho que é muito importante a gente sair do economês e falar a linguagem do nosso povo. Quando tu falou do gastos obrigatórios, gente, o que é gasto obrigatório, gente? Gasto obrigatório é piso constitucional de saúde e educação. A gente está falando de dinheiro para o SUS, para as universidades públicas, para os institutos federais, para a educação pública. Gasto obrigatório, gente, é gasto com previdência social. A gente está falando de aposentadoria, de trabalhador, de trabalhadora. Gasto obrigatório, gente, é gasto com BPC, benefício de prestação continuada, para gente pobre, miserável, para gente PCD, miserável, que vai ter o BPC como única renda. A gente está falando de gasto obrigatório seguro defeso, indispensável para, por exemplo, os pescadores e pescadoras do Brasil inteiro. Pernambuco tem 40 mil pessoas que vivem da pesca artesanal. É isso que é gasto obrigatório, Atush. Gasto obrigatório, esses gastos que estão consolidados na Constituição como direitos sociais. Pelo amor de Deus, a gente acha natural atacar piso constitucional de saúde e educação, atacar valorização do salário mínimo, atacar a previdência social, atacar o BPC, atacar o seguro-defeso, atacar o seguro-desemprego, atacar o FGTS. Esses são os gastos obrigatórios que estão se falando. Então, assim, Antônio, desculpa, quem defende atacar as conquistas que a classe trabalhadora arrancou com muita luta, como o piso constitucional da saúde e educação, foi fruto de mais de 10 anos de militância consolidada. Então, vamos lá. Você tocou num ponto fundamental. Mas deixa eu só fechar o raciocínio, aí eu passo para tu. Então, assim, esse ajuste não pode acontecer, Atush. Às custas do povo. Não pode. E, Atush, tem uma coisa que eu não entendo na mentalidade de alguns articuladores, alguns pensadores petistas, que é, vem cá, vocês acham que vocês vão atacar toda a base social de esquerda? Vai atacar... Porque, assim, atacar o piso constitucional da educação significa, por exemplo, se antagonizar com toda a base sindical da área da saúde, que lutou agora há pouco, fez uma jornada gigantesca, por exemplo, pelo piso da enfermagem. Aí vai atacar toda a base social da educação, que fez uma jornada de lutas muito grande agora pela revogação do novo ensino médio. Aí vai atacar os milhões de brasileiros que recebem BPC. Vocês acham que vão acontecer o quê do ponto de vista eleitoral? Vocês acham que o governo vai atacar BPC, vai atacar Previdência Social, vai atacar piso constitucional da saúde e educação? Isso não vai ter consequências eleitorais negativas, consequências políticas negativas? Vai ter, gente. Isso é jogar a base social dos trabalhadores mais pobres no colo da extrema-direita. Imagina só chegar para justificar para seu Zé e para Dona Maria que o governo Lula, é isso mesmo, em nome de combate ao fascismo, vai descer o chicote em saúde, em educação, em previdência social, em assistência social, em salário mínimo. Não dá, Tus. Não dá. Jones, olha só. O nosso tempo está se esgotando aqui e eu tenho uma tonelada de comentários aqui para ler. Então, eu vou ler para a gente... Mas deixa eu falar do Galípolo antes disso. Tá, não, deixa... Não, fala do Galípolo, eu leio, e aí eu trago um outro... Rapidamente. Já tive a oportunidade, no passado, de conversar com o Galípolo, já li muitas coisas dele, parecia uma figura muito interessante, mas até agora... Em todo o aumento da taxa de juros feita pelo Banco Central, o Galípolo votou a favor. A gente vai descobrir qual é a real do Galípolo a partir de janeiro do ano que vem. Minha expectativa é muito baixa, mas antes dele sentar lá, antes de fazer a crítica, vamos ver como é que vai ser para ele sentar lá. Agora, considerando que ele veio por indicação do Fernando Haddad, a expectativa é baixíssima. Tá, o Galípolo vai ser um excelente presidente do Banco Central e nós vamos apostar, não um Corolla, né? Porque para apostar um Corolla é um negócio que chega a ser até meio... Vamos apostar um chopp, vamos lá. Deixa eu trazer aqui, ó. A Miriam Ramos, o que esse senhor está fazendo no 247? A Marisa Costa, esse ser presta serviços para a direita. Marcos Maggi, o Haddad é detestado pela militância petista. No PT ele não consegue legenda sequer para vereador. Se quiser ser candidato a algo, vai ter que sair do PT. Pablo Brasileiro, Atush, qual a sua opinião sobre o governo Lula e PPPs e o problema matemático do arcabouço fiscal com os pisos constitucionais? Esse problema matemático a gente já discutiu várias vezes com o Paulo Nogueira Batista Júnior, né? E sobre as PPPs eu não sou contra, como o Jones, não, porque eu não sou, vamos dizer assim, refratário ao capital privado. Reinaldo Inácio... Você é neoliberal, né? Não, pois é, eu também sou neoliberal, vamos lá. O Reinaldo Inácio está dizendo, fábrica nova de hidrogênio verde, mas fábrica de empresa estrangeira, indústria de baixo impacto tecnológico, quando é de grande, é sempre o nosso dinheiro indo para a gringa, né? Pedro Rodrigues falando aqui do Pedro Serrano. Ana Tchê, Léo, tem gente que não some, não soma, nos poupe, nada é bom para esse entrevistado. Muita teoria e pouca prática. Corta. O Reinaldo fala. Só lembrando que o governo Lula removeu a presidente da Caixa, que era a favor do trabalhador, para colocar um amigo do Lira, que destruiu a CCT dos bancários. O Anselmo está dizendo, César Calejão mandou bem. Quem acha que escolher entre Haddad e Bolsonaro não escolheu difícil, não pegou em um simples estilingue,
não tem moral para cobrar do Lula medidas revolucionárias. O Marcos está dizendo assim, Islândia aprovou 4x3 e o mundo não acabou. O Reinaldo diz, pelo fim da escala 6x1, que o governo é contra, temos que ir para as ruas. Delza, Atush, você está ótimo, outro sem nenhuma argumentação, só paixão, raiva. Reinaldo, o presidente Lula é contra os gastos, os cortes de gastos sociais do Haddad. Haddad é inimigo do governo e do povo. Cláudia Barrela, vixe, vai vendo o que vem aí, já vi esse filme com o Jones no elenco. O Reinaldo fala, por que o ajuste fiscal tem que ser no povo e não dos amigos do Haddad, banqueiros? Professor Glauco, como assim? Um comunista que é contra a decisão da base? Como os acordos coletivos não devem ser mais importantes que a decisão dos burocratas do legislativo? Tá certo, ele também aqui, ó. Tá defendendo o comunismo de gabinete, Jones? A Ana Petri fala assim... Peraí, só pegar esse da Ana Petri, que é importante, que é o seguinte aqui, ó. Jones vai gostar de um governo Tarcísio. Aí eu coloco a questão crucial, Jones. Você já foi muito criticado, né, por várias pessoas de esquerda, porque você apoiou as chamadas jornadas de junho de 2013, né? O Eduardo Guimarães publicou um artigo aqui, eu vou botar na tela, que é isso aqui, ó. Esquerda fará com Lula o que fez com Dilma. E aí é engraçado, né? A Dilma estava no pleno emprego, a economia estava bombando, o Brasil estava bem pra caceta, né? Aí, não, precisamos derrubar a Dilma porque não dá, esse ajuste fiscal do Levi, não dá, não tem jeito, aquela coisa, não podemos, né? O que aconteceu? Veio o governo Temer, retrocesso, o Brasil voltou para o mapa da fome, 10 anos de retrocesso e a gente, né, só agora está saindo da lama graças à volta do Lula. Aí, diz aqui o Eduardo Guimarães, Lula está se segurando, mas uma sangria de votos no seu campo político pode ser fatal. Ô, Jones, você está querendo um novo junho de 2013 agora contra o Lula, é isso? Antes disso, Atush, veja, o legislado tem que valer sobre o negociado no sentido de garantir direitos. Então, vamos imaginar que a gente consegue aprovar a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Se uma categoria consegue, no chão da fábrica da empresa, negociar um acordo coletivo que diga que a jornada de trabalho é 28 horas semanais, perfeito. Então, o negociado só pode valer sobre o legislado para ampliar direitos, nunca para ferir direitos. A lógica do governo Temer, da contra-reforma trabalhista, é o negociado valer acima sobre o legislado por cima dos direitos consolidados na CLT, na prática matando a CLT enquanto seu elemento garantidor de uma base mínima de direitos trabalhistas. Isso é o básico, isso por um lado. Por outro lado, Atush, veja, eu acho que a presidenta Dilma Rousseff merece muito respeito, e o respeito que ela merece deve ser expresso em a gente considerar a análise de Dilma Rousseff sobre junho de 2013. Dilma Rousseff participou do livro Junho, a Rebelião Fantasma. Ela escreveu o prólogo do livro, publicado pela Boitempo Editorial. Eu tive a honra de ter um dos artigos escritos nesse livro, organizado pelo Breno Altman e a Maria Carlotto. E a análise, presta atenção aqui, gente, a análise da presidenta Dilma não é que junho de 2013 derrubou o governo dela, nem que foi a semente do fascismo. Ela fala que junho de 2013 foi o nascimento de uma crise sistêmica na democracia burguesa no Brasil, um crescimento de um sentimento antissistêmico que foi capturado pela direita, mas que a esquerda pode e deve disputar esse sentimento antissistêmico nessa crise da democracia capitalista. Essa é a análise de Dilma, está disponível no site Jacobina, o texto da Dilma no prólogo do livro. Então, assim, gente, é só ler o que a presidenta... Mas você concorda Dilma... que você foi as duas contra a Dilma, né, Jones? Isso você concorda. Só um momento. É só ler o que leu a presidenta Dilma Van Rousseff, acho que é o nome completo dela. A Dilma não concorda com essa leitura de que junho de 2013 foi a semente do fascismo. A Dilma não concorda com essa leitura que junho de 2013 derrubou o governo dela. Tanto é assim que vamos lembrar que a Dilma foi reeleita em 2014 e em dezembro de 2014 a Dilma tinha mais popularidade do que tem o Lula hoje. Em dezembro de 2014, pela pesquisa da Datafolha. O que foi que aconteceu? A Dilma, reeleita, descumpre suas promessas de campanha, coloca o banqueiro do Bradesco, Joaquim Levy, para tocar um ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal destrói a base popular do governo Dilma e Atush. Tem uma análise do próprio PT. Presta atenção, gente. Análise de conjuntura nacional do PT, maio de 2016, quando Rui Falcão era presidente do PT, que o PT, não é Júnior Manuel, o PT diz que o ajuste fiscal foi fundamental para enfraquecer a base do governo e propiciar o sucesso do plano golpista. Então é o PT que fala isso. Tá lá no site do PT. Quer que eu mande para você, Arthur, para você colocar na tela? Eu só quero que você responda se você foi às ruas contra a Dilma Rousseff.
A gente foi às ruas contra o ajuste fiscal e contra o golpe, Atos. Entendi. Mas você concorda que as consequências das manifestações de junho, do golpe, do que aconteceu, foram nefastas para a população brasileira, né? Que a era Temer-Bolsonaro foi uma catástrofe. Atos, mas veja, depois de junho de 2013, a Dilma ganhou a reeleição, Atos. O Brasil não acabou em junho de 2013, a Dilma ganhou a eleição. A Dilma ganhou a eleição, inclusive, mas com a margem... de 2013 continuou em 2015, 2016. Aí é outro processo, Atos. Aquelas manifestações tal que continuavam. Espera aí, Atos. São processos que têm uma continuidade histórica, mas são processos diferentes. Atenção, gente, a Dilma ganhou a eleição em 2014. A Dilma ganhou, inclusive, a eleição do Aécio com uma margem maior do que o Lula ganhou do Bolsonaro. Só que aí depois o governo Dilma Rousseff, visto numa encruzilhada, ele escolheu fazer um ajuste fiscal e descontar no lombo do povo, a crise econômica que estava ali colocada. E quem fala isso é o documento do PT, de 2016, maio de 2016, Resolução Nacional de Conjuntura do PT, presidente era Rui Falcão. A própria Dilma Rousseff, vamos lá, gente, a própria Dilma Rousseff, no livro Junho, Rebelião Fantasma, publicado pela Boitempo, a Dilma Rousseff diz que junho de 2013 não foi somente o fascismo no Brasil. Mas para fechar, então, você está saindo às ruas contra o Haddad, contra o Luiz Marinho, contra o Mercadante, contra o Lula, contra a Esther Dweck, é isso? Dia 15 de novembro, em todo o Brasil, a gente está saindo às ruas contra a escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, em defesa de emprego digno, de emprego de qualidade para nosso povo trabalhador. E, a partir disso, também fazer agitação contra o novo teto de gastos, porque o povo trabalhador não pode pagar a conta desse ajuste. Quer fazer ajuste fiscal? Vai fazer ajuste fiscal no agronegócio, na mídia burguesa, nos militares, no judiciário, mas é inaceitável mexer no piso constitucional da saúde e da educação, mexer na previdência social, mexer no salário mínimo, mexer no BPC. É inaceitável. O presidente Lula não foi eleito para isso. A promessa de campanha dele é que no governo dele não teria teto de gastos nenhum, porque teto de gastos só é bom para banqueiro e para especulador. E é verdade. Então a gente tem que derrubar o novo teto de gastos, mas agora a prioridade é luta pelo fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Porque, Atus, para concluir, esse comunista aqui nunca vai ficar calado com o ministro da Fazenda, que vive em encontro com banqueiro, que vive em articulação com banqueiro e que tem como prioridade dia sim, dia não também, cortar na carne da classe trabalhadora e é incapaz de falar palavras como pleno emprego, como o Sistema Nacional de Inovação, como universalizar a saúde e a educação. Então, assim, aqui não. Cortar na classe trabalhadora não. Quer cortar? Vai cortar da de cima. Do andar de baixo, aqui vai ter luta e não vai ser pouca não, porque a gente não vai deixar cortar nada dos direitos que a classe trabalhadora conquistou com muita luta. Olha, só para fechar aqui, Jones, o Haddad está fazendo milagre, tá? Olha, eu não conheço antecedentes de um ministro da Fazenda que gere tanto emprego sem dispor da política monetária, que é um instrumento básico de política econômica, né? E o Haddad fala sobre emprego, sim, fala menos do que eu gostaria, na verdade. Eu gostaria que ele cacarejasse mais, porque os resultados são muito bons e ele comemora pouco. Mas eu tenho aqui uma notícia de setembro de 2024, alguns 12 de setembro, ó, Haddad revendo o PIB para mais de 3%, emprego recorde, né? E também mais de 200 bilhões investidos aqui no Brasil. E acordos também, aliás, você falou do andar de cima, né? Muitos acordos também com devedores da Receita Federal, muita coisa foi feita nessa área. Eu vou ler os comentários finais aqui, Jones, para também não ler na sua ausência, porque é importante que você esteja aqui durante a leitura. E vou parar por aqui, então peço para o pessoal não mandar mais superchat sobre esse tema aqui. Ó. O Reinaldo, fim da escala 6x1, o CF Ramalho, ajuste fiscal no nome do trabalhador, o corte no plano safra, cadê o corte das desonerações fiscais? Né? Claudinho Bessa, não é ir às ruas contra o Haddad, é ir a favor do SUS e da educação. Salme, Dilma ganhou, mas perdeu no Congresso. Lucas, você e seu público são lacaios do neoliberalismo. Fábio, passando para lembrar que Boulos também apoiou o golpe na Dilma. Margarete, esse personagem quer criar uma narrativa para afundar o governo Lula. Ao invés de exaltar suas habilidades, está querendo se fazer em cima das possíveis falhas do governo para criar sua candidatura futura. Thalita Cabral, Dilma disse que foi sim um golpe iniciado em 2013. Precisa de fact-checking ao falar com web comunistas. A Thalita fala, Jones esteve nos atos contra a alta de juros. Quando vai direcionar suas ações contra direitos neofascistas e os capitalistas? Né? O neoliberalismo é o sistema. Rafael, assistam o sincericídio do Jones dizendo que a esquerda tem que se vender para a CIA. Ela é democrática e dá emprego para nós. É ótimo.
Clides, gostei, valeu, Jones e Léo, debate necessário. Ana Tia dizendo, já deu, pior do que o Massal. Acho que li todos aqui. Jones, muito obrigado, sempre um prazer falar com você. Você sabe que eu tenho a maior admiração, porque eu só não tenho um Corolla para sortear, porque aqui a gente está em fase de ajuste fiscal também, então não tem Corolla hoje. Valeu, Léo. Foi um prazer estar aqui contigo. Foi um prazer ter esse espaço e oportunidade. Agradeço, inclusive, sua educação. Tá vendo, César? É possível ser educado num debate. E até uma próxima. Tamo junto. César é meu amigo, hein, Jones? Eu vou chamar, vou dar um direito de resposta a ele aqui. Vou promover faz um ajuste fiscal nele. Não, tá bom. Valeu, Jones. Abraço, cara. Valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau. Então vamos aqui trazer o painel.